Boa tarde para todos. Que prazer estar de volta. Hoje, sexta-feira. Hoje temos a nossa 36ª Happy Hour, com a brilhante presença do professor José Niemeyer, que vai nos apresentar a sua palestra em o tema O cenário internacional atual, algumas mudanças com a peste. O professor Niemeyer é coordenador da graduação de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro. Professor, muito bem-vindo para a nossa Happy Hour. Minha amiga, muito obrigado pelo convite. Eu cumprimento você, em primeiro lugar. Eu não estou vendo a minha imagem, mas eu abri a câmera. Vocês estão vendo a minha imagem? Sim, está perfeito, professor. Eu cumprimento você por esse trabalho de tantos anos com a Together for Peace, inclusive com a participação dos meus queridos alunos, veja aqui a Rafaela, o Pedro, o Gregory, o Wagner, alguns alunos que estão aqui participando, a Maria Eduarda Lassans, que durante muito tempo foi presidente do nosso centro acadêmico, IB, que é um centro acadêmico de tanto tempo, né? Criado em 2007, o nosso curso foi criado em 2006, então a Maria Eduarda sempre participou, foi uma das presidentes do centro acadêmico, que hoje está nas mãos do Fernando. Cumprimento também a Milena, que é aluna de terceiro período, alunos que eu não encontrei muito, alunos do primeiro, segundo. Do primeiro eu não encontrei nenhum, nem do segundo. O terceiro é o que a Milena falou, encontrei um ou outro, porque depois disso a gente começou a trabalhar em modelo remoto e hoje híbrido, né? Uhum. Então, agradeço o convite. Posso começar? Tem 10 participantes, começa assim mesmo, né? Pode começar, professor. Quem está aqui falando é o... Entrou alguém aqui tá mencionando alguma coisa, mas eu acho que é aqui no IBMEC. O negócio é o seguinte, eu tenho a impressão que a pandemia do Covid-19 só vai fazer retroceder, quer dizer, fazer aumentar a competição internacional, o que eu chamo de dar mais gravidade às fraturas internacionais, fraturas do ponto de vista de conflitos específicos, né? E, ao mesmo tempo, vai fazer com que os países tenham uma política externa menos ativa e os governos se voltem mais para a política interna. Então, é um cenário mais ainda, como a gente chama em relações internacionais, de cunho realista, o cenário que eu vejo com a pandemia, com o que eu chamo de peste, né? Porque desde o final da Guerra Fria, passando por... Aí teve vários eventos, né? Passando, por exemplo, por 11 de setembro de 2001, pela crise de 2008, a crise econômica e financeira que começa nos Estados Unidos e se desdobra para a Europa e mundo, a anexação da Ucrânia, de parte da Ucrânia pela Rússia em 2014, a eleição de Trump e depois a sua derrota no processo de reeleição, o mundo caminhava uma direção de muita contração, né? Contração do ponto de vista, quando eu falo contração, de contrair, é um sistema internacional onde as agendas de política externa, além de não serem claras, são agendas de política externa muito reativas, né? Na verdade, não é uma política externa fundamentada na cooperação, fundamentada na boa utilização das organizações e organismos internacionais para que você construa pontes com regiões e outros países, políticas externas muito voltadas, na verdade, para interesses internos, quer dizer, os países utilizando a política externa. Trump fez muito isso, na verdade, para assegurar um eleitorado específico do ponto de vista doméstico. Então, a gente estava vivendo relações internacionais muito contraídas, né? E competitivas ao mesmo tempo, mas pode parecer estranho, porque já que as relações internacionais estavam contraídas e a política externa dos países não era muito clara, não era muito ativa, como pode haver competição? A competição sempre há, porque há estados competindo. Você pode ter um sistema de estados onde os estados mostrem menos as suas cartas no jogo de pôquer das relações internacionais,
e você pode ter um sistema internacional onde os Estados mostrem todas as suas cartas. No momento, quando eu falo de contração das relações internacionais, é o momento que os países não estão mostrando todas as suas cartas no jogo da política internacional, das relações internacionais. E por isso que é competitivo. Você não precisa que todos os países, não precisa viver, por exemplo, que foram os anos Clinton, logo depois do final da Guerra Fria, antes do governo de Bush filho, onde você tinha aí sim relações internacionais mais abertas, uma possibilidade de cooperação, de maior troca comercial, de maior cooperação econômica internacional, e depois veio o atentado de 11 de setembro. Naquele momento, você tinha, então, menos contração e mais fluidez nas relações internacionais. Mas, desde o final da Guerra Fria, olhando os eventos como um todo, eu sinto um sistema muito competitivo e muito contraído, né? Por exemplo, se nós formos pensar qual foi a política externa do governo Dilma, ninguém me diz qual foi a política externa do governo Dilma. Ela não é clara, justamente porque não havia política externa. Se você me perguntar, a política externa do governo Obama foi uma política externa muito também clara? Mais ou menos. Eu acho que jogou muito na questão da Síria, poderia ter atuado de maneira mais decisiva na questão síria. Eu acho que Obama... Muitos líderes fazem isso. Alguns líderes tratam a política externa, não é nenhuma crítica, não, mas tratam a política externa quase como um ambiente de exposição de si próprio, né? Como presidente da República. Eu acho que Obama fez isso em alguns momentos. Era muito a figura dele, Obama, né? Talvez não de forma egoísta, mas ele priorizava muito aquela bela figura que ele tinha e que ele tem, né? Isso é importante nos Estados Unidos, ainda mais depois da reeleição, porque lá não é permitido um terceiro mandato. Então, no segundo mandato, a política externa acaba sendo quase que uma vitrine para outras atividades dessa liderança que não terá mais a chance de concorrer para presidente da República nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, você pode ser reeleito e depois voltar como candidato, como parece que o presidente Lula quer voltar. Ex-presidente Lula quer voltar. Então, e outra coisa importante, continuamos com relações internacionais contraídas, competitivas e fragmentadas. Fragmentadas no sentido de que a competição é cada vez maior, né? Você não tem um mundo bipolar da Guerra Fria, você tem um mundo onde os Estados Unidos, do ponto de vista relativo, na minha opinião, perderam poder. Rússia continua querendo retomar poder no mundo eslavo, né, na Europa do Leste. Você tem hoje uma potência em ascensão, que é a Alemanha, principalmente do ponto de vista econômico. O Japão voltando a ter uma agenda de política externa mais ativa, desde a Segunda Guerra, quando ficou impedido de participar do sistema internacional de uma maneira mais proeminente. A China, a segunda potência econômica do mundo, que alguns acham que passa os Estados Unidos em breve, mas mesmo do ponto de vista militar, cada vez mais se prepara para embates localizados. Acho que localizados nada de perfil muito mais grave do que guerra convencional, mas conflitos localizados pode ser até com os Estados Unidos, em algumas regiões do globo, por exemplo, no Mar do Sul da China. Então, você tem Índia também, a gente estuda pouco Índia, a Índia buscando um papel, por mais que a Índia seja muito anestesiada por um conflito já de décadas com o Paquistão, então a Índia tem dificuldade também de definir uma política externa mais clara, né, em função daquela hipótese de guerra e guerra nuclear com o Paquistão, porque o Paquistão também, como a Índia tem armamentos nucleares. Então, você tem muitas potências, né, fora das potências regionais. O Brasil, na América do Sul, continua com muito destaque, compete com o México do ponto de vista do mundo latino-americano. Você tem África do Sul, né, depois de décadas de problemas internos, a África do Sul buscando também uma participação maior, não só no continente africano, talvez ela não tenha, por mais que hoje as lideranças na África do Sul são, do ponto de vista da segregação racial, isso diminuiu muito, então você tem hoje um ambiente mais aberto na África do Sul, né? Então, o Egito é um país importante, a Arábia Saudita é um país importante, o Irã é uma potência regional importante, França muito importante. Então, você tem países, né, que vão de maneira regional, mesmo de maneira sistêmica, ou mesmo mais até subregional, como no mundo árabe. Você tem países que vão ganhando proeminência com relação aos Estados Unidos. Então, você tem um mundo hoje que busca construir um cenário, um contexto, um jogo de xadrez de caráter multilateral,
todavia, muito capenga, como eu chamo, um multilateralismo muito capenga, fundamentado nessa contração, na competição e na fragmentação. E aí vem a pandemia, né? Alguns podem ter um olhar mais idealista, de cooperação, que a pandemia, por tratar de questões de saúde pública, pode fazer com que os países se aproximem mais. Isso sim, durante a pandemia. A gente até está vendo. Os Estados Unidos hoje, essa semana, estão doando 500 milhões de vacinas, se eu não estou enganado, ou 200 milhões de vacinas da Pfizer, né? E não sei se vocês sabem, os Estados Unidos, logo no começo no começo desse ano, comprou 1 bilhão e 500 milhões de vacinas para estoque, para a população norte-americana e mesmo para situações de crise, né? E está doando, acho que são 200 milhões. Então, os Estados Unidos está mostrando o nível de cooperação, principalmente no governo Biden, que foi uma mudança, até uma mudança importante do ponto de vista internacional também. Os Estados Unidos da América têm um papel internacional, sempre tem, até o dia que deixarem de ser superpotência. Mas mesmo não adianta só Biden. Eu acho que você precisa ter uma agenda de cooperação que envolvam outros governos e outras administrações de países, principalmente dos países potência e dos países potências médias, né? Você tem a China ainda um país muito fechado, né? Que pratica um capitalismo de Estado que é interessante para alguns estão analisando o capitalismo de Estado chinês como algo também diferente, e dentro do que eles nos passam de números, parece que tem dado certo, né? Você tem ainda países fechados, né? Países que poderiam ter a Rússia mesmo é uma caixa preta, o governo russo, você não sabe bem qual é a agenda específica, ou mesmo a agenda, assim, qual é a grande estratégia da Rússia. Eu acho que é voltar a ter influência no leste europeu. Estão falando já de uma possível ação da Rússia agora com relação à Geórgia, como foi a guerra de 1998, né? Uma guerra convencional entre Rússia e Geórgia, inclusive a OTAN ajudando a Geórgia. Então, a pandemia veio num momento de ainda pouca definição de uma agenda de cooperação. A pandemia veio no momento disso, de fragmentação, competição e contração das relações internacionais. E, num primeiro momento, como eu disse, pode haver alguma cooperação. Alguns governos, como o nosso governo, não criou nenhum laço de cooperação internacional, mostrou toda a sua incompetência com relação à política externa, né? Um ex-ministro que até tem relação com um ex-aluno nosso que eu tenho muito carinho, todos sabem, mas o ministro Ernesto Araújo, eu não consigo compreender qual é a agenda dele. É uma agenda talvez muito sofisticada para a minha compreensão, mas eu não consigo compreender, né? E agora com o ministro pelo menos mais discreto, né? Mas mesmo assim, o governo Bolsonaro trabalhou muito pouco a cooperação internacional. Muito pouco. Padrasto do nosso querido Joaquim, que é um aluno que eu gosto muito. E o Joaquim, na verdade, ele deveria falar mais do avô, né? Porque o avô dele foi um grande diplomata, foi secretário-geral do Itamaraty, Augusto o Seixas Correia, é um grande diplomata, está aposentado, mas ele tem que, muitas vezes, eu acho que ele acaba conversando mais com o padrasto, que tudo bem, é o padrasto dele, mas por mais que eu goste de Joaquim, eu não concordo com as ideias do padrasto e concordo com as ideias do avô. Eu garanto que o avô e o padrasto muitas vezes têm discussões também sobre política externa. Garanto a vocês, né? Pode com certeza acontecer isso. Então, bem, voltando à questão do governo Bolsonaro, não criou nenhum laço de cooperação. Quer dizer, o governo Bolsonaro é um governo muito ruim em criar pontes, né? Além de queimar pontes, ele não consegue nem construir. Então, ele não tem nem pontes para queimar, né? Porque ele nem constrói a ponte, né? Existem algumas lideranças que constroem pontes e depois vão queimando, mas ele nem se faz porque ele não constrói. É uma estratégia muito errada de política externa, que não privilegia a cooperação, privilegiou uma aliança específica e dita estratégica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não devolveu nada do que foi prometido, o governo Trump não devolveu nada ao governo Bolsonaro do que foi prometido. Então, o Brasil também, durante a pandemia, não teve uma agenda de cooperação. E você percebeu, a China, por exemplo, a gente não pode deixar de admitir, por mais que aqui alguns falem mal da China, que a China representa o comunismo internacional, isso é uma outra discussão, que é um sistema político-ideológico que o Brasil não deveria, com o qual o Brasil não deveria criar parceria, que para mim é uma bobagem. Eu acho que nessa hora das parcerias internacionais
não estamos vivendo uma situação de guerra, guerra real, convencional, nuclear. O Brasil tem que, como sempre teve desde Rio Branco, tem que ter uma agenda de contatos multilaterais, com a China também. E a China cooperou muito. A China, mais do que os Estados Unidos, considerando a administração Trump, cooperou muito mais que os Estados Unidos nesse momento de pandemia. Nós devemos muito à China, ao setor tecnológico de medicamentos da China, né? Isso tem que ser dito, né? Por mais que alguns não gostem. Né? Sem a China não saberia como ia ser, porque nós não temos nem o produto básico para a produção de vacinas, que agora vai ser começado a produzir no Brasil, vai se produzir no Brasil, mas antes a China é uma das grandes produtoras. Então, a China cooperou, a Índia cooperou também, né? Também na área de ciência e tecnologia, mas a Índia tem uma questão interna gravíssima com relação à pandemia, administrou muito mal a pandemia na primeira onda, diferentemente da China. Aí também tem aquelas teorias da conspiração, que, na verdade, a China administrou muito bem a pandemia no início, porque o vírus foi criado na China em laboratório. Né? Os meus alunos aprenderam comigo no primeiro período e alguns no quarto período que não se deve trabalhar com teorias da conspiração. Alguém que tem alguma construção teórica minimamente bem feita não pode considerar muito a teoria da conspiração, porque acaba se desviando, pode se desviar do foco. Né? Então, você pode até conhecer algumas teorias da conspiração, mas você não pode considerá-las como base do seu argumento, fica muito fraco isso. Né? Então, infelizmente, Mihaly, a gente tem a pandemia num momento ainda de muita fragmentação, competição e contração. E eu sou, do ponto de vista teórico das relações internacionais, eu sou eu nem vou dizer, nem me considero neorrealista, eu sou mais um realista, porque o neorrealista ele acredita no peso das organizações internacionais para trazer alguma ordem mínima ao sistema. Não é que eu não acredite no peso das Nações Unidas como organização, nas agências ligadas às Nações Unidas ou nas agências ligadas à OEA, à OTAN. A questão é que me parece que essas organizações e essas instituições ainda contribuem pouco para o aumento da cooperação internacional. Talvez elas ajudem mais com referência a países muito específicos e regiões específicas que sofrem muito com a pobreza, com a miséria, com a carestia. Aí sim eu acho que a ONU e suas agências têm um papel importante, mas no jogo das grandes potências ou das potências médias, eu acho que as organizações internacionais ainda devem ter muito trabalho a fazer. Né? Aí eu acho que, inclusive, tem um interesse muito da burocracia da própria Nações Unidas, em Genebra, mesmo em outros lugares, tem um interesse muito da própria burocracia. Isso é uma coisa que a gente pode discutir outro dia também, porque são entidades, são organizações muito burocráticas, então há interesses corporativistas das próprias organizações, como a própria ONU. Então, eu sou um realista, não me considero neorrealista, eu prefiro ser um realista. Eu acredito que o mundo, por mais que a gente tenha cooperação em algumas regiões, a gente tenha cooperação econômica, tenha cooperação na perspectiva, às vezes, tecnológica, mas o mundo ainda caminha muito para uma situação não é uma desordem estrutural, mas de problemas, né, de conflitos, que sejam localizados, mas conflitos localizados também, tudo bem, não vivemos uma guerra sistêmica, mas conflitos localizados como nós temos hoje, por exemplo, o conflito bem localizado na Síria, que é uma guerra civil que não termina, parece que não tem fim. Na minha opinião, o fim só teria se houvesse um acordo que partisse do governo da Síria. Esse acordo não vai existir, e inclusive lá o poder é passado de pai para filho, então acho muito difícil, mesmo com a saída do atual, com Bashar al-Assad, eu acho muito difícil você ter algum líder que traga ordem à situação na Síria. Se você olhar também toda, como a gente falou, fronteira da Rússia com o país da ex-cortina de ferro, Boa tarde, Gregor. Você vai ver também ali focos de conflitos muito graves. Né? Se você observar a questão Israel-Palestina ou Israel-mundo árabe, muito grave também. Se você perceber separatismos, movimentos separatistas com viés de panela de pressão, como na Espanha, como entre norte da Itália e sul da Itália, cada vez mais o italiano do norte não conversa com o italiano do sul e vice-versa. Né?
você tem questões graves também de migração forçada entre Estados Unidos e México, você tem migração forçada entre Norte da África e Oriente Médio e Europa Central, você tem pobreza endêmica ainda em países da África, por mais que o continente africano tenha melhorado muito os seus indicadores, países como Nigéria, Angola, mas ainda a renda é muito concentrada. Irlanda do Norte. A questão da Irlanda do Norte. Começando. Quer dizer, eu olhando na perspectiva histórica, eu não consigo, de maneira nenhuma, eu não acredito que as relações internacionais caminham para um viés que nós chamamos de idealista, baseado na cooperação. Isso não... O que pode acontecer, também aí pode ser analisado num viés realista, mas talvez de um realismo baseado em novos temas das relações internacionais, e aí até achar que isso não é uma visão realista, porque eu não vou tratar tanto do Estado nesse momento, são as novas ameaças à segurança internacional. Tudo bem, aí você está tendo um olhar diferente do realismo com relação à segurança internacional, você está tendo um olhar mais construtivista, ou até um olhar mais de caráter, eu acho que a escola inglesa, né? Vocês que estudaram isso mais do que eu, porque aí as ameaças, quais são as novas ameaças? Pandemias como essa, questões ambientais, miséria e pobreza endêmica, que também pode causar conflitos localizados. Água. A questão do estoque de águas e alimentos, insegurança alimentar. O problema é que essa foi a minha última aula essa semana de cenários, com a professora Paula, que é doutora pela Universidade da Flórida. Ela traz essas novas ameaças e ela fala que isso está fora da discussão realista das relações internacionais, porque não são ameaças onde o Estado seja objeto, onde o Estado seja o arquiteto das ameaças. É verdade. O terrorismo, por exemplo, não necessariamente o Estado moderno organizando a ação terrorista. As questões de meio ambiente muitas vezes são causadas independente das fronteiras, é verdade. O problema é que a solução dessas ameaças à segurança internacional, as novas ameaças, né, Gregory, as que eles chamam de os novos temas de segurança, na verdade, acho que o Maria Eduardo está aí também, na verdade, eles vão ser, o Estado pode não ser objeto nem produtor dessas ameaças, como nas ameaças tradicionais de guerras convencionais, conflitos convencionais ou guerras atômicas, guerras localizadas, guerras mais sistêmicas e tal. Mas me parece que o Estado ainda é uma organização que é uma organização artificial criada pelos homens, né? Organizado da maneira que está organizado, já era no período da antiguidade com impérios como o Império Romano, o Império Persa, depois isso foi descentralizado durante a Idade Média, depois reorganizado em Estados-nação modernos pós-Idade Média. Então, essa estrutura que nós conhecemos, com burocracia, com forças armadas, geralmente com governos ou ditatoriais ou governos eleitos por aquela gente que mora naquele território que também representa e é representado por aquele Estado do ponto de vista jurídico, que são os Estados, essas organizações, os Estados-nação modernos, que me parece que vão, mesmo as ameaças não sendo ameaças de origem estatal, né? Sendo esses novos temas de segurança, talvez um viés menos estatal das relações internacionais e aí um viés mais construtivista ou ligado a outras teorias. Mas, como eu falei, a solução dessas questões, na minha visão, passa pelos Estados. A pandemia não está sendo até organizada do ponto de vista de informações e verificada pela OMC. Mas, na verdade, quem está em providência são os Estados-nação, né? Tanto na perspectiva interna ou, na mínima, cooperação internacional entre os Estados. Então, eu falo, independente das teorias de relações internacionais que vocês estejam trabalhando, por exemplo, para analisar problemas ligados à segurança internacional, me parece que não que vocês tenham que voltar a usar a escola realista, porque ela é muito pobre também para explicar o sistema, eu concordo. Mas o Estado continuará a ser um agente importante para tentar reorganizar o momento posterior
a essas novas ameaças, como pandemias, como cataclismas do tempo, como grandes ataques ou movimentações terroristas, né? O Estado é o nosso... Para quem estuda relações internacionais, o Estado é o nosso referencial, o Estado como nós conhecemos. Alguns vão dizer, não, mas muitas vezes os Estados também, como a gente falou no início aqui, nem a agenda de política externa tem, é verdade. Muitas vezes os Estados, geralmente, se for contar todos os Estados no sistema, são muitos Estados que não têm influência internacional nenhuma, é verdade. Então, nós podemos estar caminhando, independente da teoria de relações internacionais que vocês se utilizem para analisar, por exemplo, as novas ameaças à segurança internacional, nós vamos estar caminhando para um sistema internacional de Estados, mas um sistema muito equilibrado, né? Onde o número de potências estatais, não só como durante a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, mas um maior número de potências vão definir decididamente as questões ligadas ao sistema internacional. Nós vemos isso quando a gente percebe a ação da China na África, ou já a ação da China no Brasil e na América do Sul, né? Queria lhe perguntar, professor... Uma coisinha, só para terminar. Mas, então, essa questão do Estado, ela é muito relevante, sim. A gente... Essas outras escolas de pensamento, os alunos estão mais na ponta da língua do que eu com isso. Escola inglesa, ou até as anteriores, o idealismo, o neoliberalismo, o funcionalismo, para falar de pactos de integração, todas são muito interessantes. Mas o mais interessante é que sempre o referencial dessas teorias é o Estado-nação moderno, como a gente conhece. Ou criticando a ação do Estado, ou considerando o Estado não tão importante, mas considera o Estado, né? Então, Kant não vai acontecer aquilo que Kant previu no grande livro, um dos seus grandes livros, Paz Perpétua, que é o cidadão será um cidadão do mundo e não será um mundo sem fronteiras. Acho muito difícil. O cidadão é um cidadão do mundo, o cidadão que tem dinheiro, né? O cidadão que tem os processos de imigração forçada, quem imigra é a classe média e média alta da Síria ou do Sudão. Não é o pobre sudanês que está imigrando, né? Então, cada vez mais hierarquizado, né? Ainda muito ainda relacionado ao que nós chamamos de Estado-nação moderno, pós-Westfália, pós-1649, e um mundo onde a decisão é muito top-down, uma decisão muito fundamentada nos governos e nas estruturas estatais mais poderosas. Como é que o senhor está vendo o que está acontecendo na América do Sul? Como Venezuela, Argentina, eu acho que a América do Sul comparado ao que acontece no sistema internacional é um oásis, né? Hoje não, se a gente for pensar o Mar do Sul da China, a semana fez exercícios militares de invasão de Taiwan, só porque um americano sobrevoou o espaço, nem sei se era o espaço aéreo chinês, não, acho que era o espaço aéreo de Taiwan. O Wagner pode saber alguma coisa. Eu não sei qual é o espaço aéreo, mas um avião entrou lá e aí já começaram a organizar os chineses um treinamento de invasão de Taiwan. Agora, com relação à América do Sul, o problema da América do Sul, como é do Sudeste Asiático, como é da África, é a pobreza. Né? A pobreza, a concentração da renda e da propriedade, isso é um problema, que é um movimento que vem internamente dos Estados, mas é um novo tipo de segurança, uma vergonha. Nós no pleno século XXI, 8 bilhões deste planeta, que nós achamos que é o único planeta onde existe vida, temos essa pretensão, mas se é o único, que vergonha, porque no único planeta que existe vida, nós temos a grande parte desses 8 bilhões vivendo sem uma privada em casa, vivendo sem água potável, né? Vivendo sem um mínimo de segurança alimentar, crianças sofrendo, mulheres sofrendo, como sempre sofreram. As mulheres são vítimas também do sistema internacional, na minha opinião, né? Então, muito conflito racial, muito preconceito, né? Acho até que, volto a dizer, o Brasil, por isso que eu falo, o Brasil, com todas as suas questões, pelo menos o Brasil dá exemplos ao mundo, exemplos de receber o imigrante de uma maneira minimamente amiga. O Brasil
por mais que seja uma sociedade canalha do ponto de vista da desigualdade, né? Hoje, o cidadão brasileiro que tem os mesmos direitos constitucionais que eu, ele recebe R$ 145 por mês de ajuda emergencial, aquele que mora sozinho. Isso é quase o que eu gasto em 2 sorvetes da Häagen-Dazs que eu compro por semana. Quer dizer, isso é uma piada, né? Isso piada não, isso é um inferno na Terra, né? Eu ser irmão de sangue de um brasileiro que ganha por mês o que eu gasto com 2 ou 3 potes de Häagen-Dazs, né? Isso é uma vergonha, né? É algo, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, isso me causa muita revolta. Outro dia, inclusive, no supermercado, eu comecei a comentar isso com a caixa do supermercado, e a caixa do supermercado disse, não, mas eu tenho que comprar mesmo e gastar e comer o que o senhor quiser. Aí comecei lá a tentar um discurso neomarxista com a caixa do supermercado e a fila andando, mas não parei não. Falei, não, a senhora está errada, está errado eu consumir isso, sendo que a maioria dos brasileiros não pode consumir. A senhora não percebe que está errado? Não tem jeito. Ela falou, não está errado não, o senhor tem que consumir mesmo. O senhor trabalhou, o senhor ganha, o senhor consome. Não é nada disso. Quer dizer, é como numa visão marxista pura, não existe consciência de classe, há conflito dentro das próprias classes com relação à miséria, há preconceito dentro das próprias classes, quer dizer, é muito difícil. Agora, não é só no Brasil, até falando, acho que o Brasil tem maneiras de mostrar algo, né? Tem coisas para mostrar. Eu até queria mostrar uma coisa para vocês, mas só que está no... Como é que eu passo isso aqui para ir? Não tem jeito, né? Para o vídeo aqui. Para fazer um share, né? Tem sim, eu posso lhe tem liberar. Jeito? Mas é uma música. Tem? Eu acredito que sim. Como é que faz? Eu tenho que mandar para o WhatsApp de alguém aí? Não, eu libero aqui a sua... Não, mas como é que eu vou mandar? Está no meu negócio aqui Está no meu negócio de vídeos. Eu mando para o Gregory, é isso que eu faço? Ele põe aí? Pode tentar, Gregory. Gregory parece que não sabe. Sabe fazer isso, Gregory? Vamos experimentar. Eu acho que sim. A única coisa que eu estava pensando é que o YouTube tem questão de direitos autorais, de música. Ah, mas isso aqui não tem direito autoral, não. Vou mandar para o seu WhatsApp. Okay. Tem aqui, né, Gregory? Claro, com certeza. Está aqui, Gregory. Tem de todos os alunos. Mandei. Está chegando aí. Você consegue colocar isso? Eu acho que compartilhando a música. Não consegue, Gregory? Vamos descobrir. Acho que Só que está sem som, hein? Está sem som. Eu mandei sem som. Você precisa ligar o som dele. Tá. Acho que compartilhando a tela... É que meu WhatsApp está carregando aqui, que a minha internet está um pouquinho lenta hoje. Quer que eu mande para a Michele? Ou se não, deixa eu ver. Pedro, você está aí, Pedro? Tem o Wagner. Você quer ajuda para compartilhar o negócio, não é isso? Quer que eu mande, Pedro, para você? Mande para ele, vamos experimentar. É tanto o Pedro que eu tenho aqui. Qual é o seu Pedro mesmo, Pedro? Cardoso. Não, mas o que eu coloco aqui? Eu nunca sei. Pedro Santor. Pedro Henrique. Não. É Cardoso, está aqui, IBMEC. Já mandei. Mas tá som, coloca com som. A Rafaela vai gostar, e a Maria Eduarda também. Aliás, todos vão gostar. Ah, legal. Desde o começo, hein? Mas tem que ser com som. Vamos lá, vamos ver. Que bom, já tem 19 pessoas, hein? Modéstia à parte, eu fiz um desenho interessante das relações internacionais. Modéstia toda a parte, vocês não sabem que eu não fico com falsa modéstia, mas eu acho que final de sexta-feira eu estou até inspirado. Não, tem algumas alunas que elas estão com problema ultimamente com a internet, como a Daniela, a Rebeca. A Rafaela não abre a câmera, porque a Rafaela é um pouco envergonhada, entendeu? Eu vou tentar compartilhar aqui, eu também nunca fiz. Vocês me falam se dá para ver. Tá dando para ver a tela? Deixa eu ver se... Tá dando para ver a tela, mas cadê a música? Cadê esse gênio aí? Aí. Então põe para tocar. Põe para tocar.
Tá tocando, dá para ver? Não, não está tocando, não. Quer dizer, está tocando, mas não está com som. Não está com Tá sem som. som. É porque eu mandei sem som. Ah, É uma coisa impressionante esse vídeo. desse menino. É uma coisa impressionante. Ô, Gregory, você tem alguma ideia aqui? Eu nunca fiz compartilhação do compartilhamento, eu tô meio perdido também. Ele Tem que deve pegar o som. estar. Não, ele deve estar no YouTube, não? Não, o Wagner me falou que ele passa, que ele pode fazer. Eu faço, me passa e eu faço para vocês, por favor. O Wagner é ligado ao serviço secreto chinês. Ele é muito... Pô, professor, não, eu falei para esse é segredo, não. É segredo de Estado, professor. Não pode falar. Não, é verdade. Mas eu falei que era ligado ao serviço secreto chinês porque você é ligado ao serviço secreto taiwan, na verdade, né? Taiwan na China, né, Wagner? Com aproximações com a NSA, com a National Security Agency. Não parece, não. Ah, meu Deus. Como é que eu deixo de compartilhar aqui? Isso aí é uma coisa... Um país que tem um menininho desse aí é um país que não pode não dar certo. É uma coisa inacreditável. Vamos ver. Ah, eu descobri qual é o problema já. Tá, beleza. O Wagner já vai fazer. Faz tocar, mas tem que tocar bom, alto, hein? Vamos lá. A batucada. Não, não é batucada, não. É um ritmo inacreditável. Vamos ver. The shared contents. Conseguiu? Vamos ver. Mais alto, tio, ele fala. É incrível. Mas eu não estou ouvindo, pô. A gente não está conseguindo Você ouvir. cometeu o mesmo erro que eu cometi quando eu fui passar. Tem uma opção que você tem que apertar para desbloquear o som. Não, mas tudo bem, pessoal. Mas é uma coisa inacreditável isso aí. É um garotinho, é um ritmista impressionante. É um gênio, né? É um gênio. É um gênio. É uma coisa inacreditável. Aí, Wagner, saca? Quando você vai para compartilhar, quando você clica em compartilhar, tem a opção lá embaixo que é... Não, ele é demais. Mas tudo bem. Pode tirar, então. Pode tirar para eu continuar aqui. Pode tirar. Se eu soubesse aonde que eu encontro esse menino... Mas isso é para mostrar que Sim. tem um garotinho que batuca como esse garotinho. Não é qualquer país, entendeu? É um país que tem cultura para ser exportada, é um país que tem muita cultura para ser ensinada, inclusive pais, né? Porque a música, a culinária... Sim, as artes. As artes são O muito teatro. O teatro é uma cultura de paz. Né? E o Brasil tem muito disso. E não só tem isso, não. Ao mesmo tempo, com relação a questões mais concretas, mais ônticas, né? Sim. Em breve será o maior produtor de alimentos do mundo. Né? Na hora que conseguimos a saída pelo Pacífico, eu sempre falo isso para os meus alunos, não conseguimos ainda, a agricultura norte-americana não vai mais conseguir acompanhar o nosso preço de comida, por exemplo, para a China e para o continente euroasiático, indo pelo Pacífico a exportação. Então, o Brasil é o maior fornecedor de comida, energia, um dos maiores fornecedores de petróleo. A questão é que os alunos estão com 20 e poucos anos e eles querem que isso venha logo, né? Demora ainda um pouco, eu acho que agora que eles vão viver, vão casar num país, vão ter filhos num país muito, muito interessante, eu não tenho dúvida nenhuma. Professor, a questão da corrupção, tem a questão da violência urbana, realmente um problema grave do Brasil é a concentração urbana. Se nós tivéssemos um país médias cidades e não grandes cidades, nós estaríamos hoje num outro patamar de DH, de desenvolvimento humano, mas as grandes cidades são complicadas. Ao mesmo tempo, você também não pode impedir na democracia que os cidadãos viver numa cidade e não queira viver em outras. Isso faz parte da liberdade de ir e vir, né? Mas eu sou um admirador do nosso país em todos os sentidos, não pelo símbolo, isso é uma bobagem, né? Essa coisa conservadora de usar bandeira para discurso imbecil, falando disso, mas estou falando do que representa ser brasileiro, que é uma língua específica. Hoje é a mais falada no mundo português, 300 milhões de pessoas falam português no mundo, né? É uma cultura como esse garotinho batucando, uma coisa inacreditável. Eu não tenho filho. Se ele
fizer isso, já está bom para mim. Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer mais nada. Ficar só batucando o dia inteiro, já está bom para mim. Então, é um país muito, muito, muito interessante. Os alunos sabem disso. Acho uma bobagem de ir para fora, vou para fora. Fora da onde, cara pálida? Você já está dentro, não tem que morar fora de lugar nenhum. Na Alemanha, os jovens não arrumam emprego, é 25% de desemprego para jovem na Alemanha. O Brasil tem todos os setores para crescer, todos os setores. Corrupção, negócio que aos poucos vai resolvendo. Precisa só usar o dedinho e votar melhor. Usar o dedo e votar melhor. Principalmente para os no Congresso. Isso é uma coisa simples, é só votar melhor. Pelos números, professor, que estão saindo agora na mídia, né, dos números de progresso do Brasil, né, o PIB e outras coisas, a exportação, né, as safras. Ano que vem vocês vão se assustar. Ano que vem vocês vão batendo recorde, né? Ano que vem o crescimento vai ser grande. Agora, o que acontece na mídia internacional, até recentemente, eles falam tão negativamente do Brasil, isso prejudica a imagem. Né? Prejudica muito. Aí você entra na questão, Michele, do meio ambiente, né? Sim, também. Fazer uma outra conversa, porque a questão do meio ambiente é muito mal explicada também. Existe muita competição de agronegócio por trás do meio ambiente. Politizaram. Existem organizações não governamentais que pagam para que agricultores brasileiros não plantem soja, por exemplo. Muitas organizações, ONGs, que fazem um trabalho de marketing poderoso para mostrar que a carne brasileira é uma carne não segura para consumo. Quando, ao contrário, a carne brasileira agora, alguns estados do Brasil ficaram livres da febre aftosa, vão exportar sem vacinação. Então, ao contrário, né? Isso, na verdade, são os irlandeses com medo, são os franceses com medo, são os italianos com medo da agricultura brasileira. O Brasil produz tudo hoje. O Brasil produz azeitona, vinho, fruta, carne, soja, todos os grãos, né? Produz tudo que você imaginar, né? E isso também deixa produtores de outros países muito preocupados, né? E aí, no meio ambiente. Agora, aqui, claro que existe uma quantidade grande de bandidos atuando, não só na floresta amazônica, mas também em outros biomas brasileiros. Isso tem que ir para a cadeia, isso não tem muita dúvida, a gente não tem... Acho que isso é claro. Mas eu também acho que tem que tomar muito cuidado com o discurso ambiental, porque há um lobby por detrás contra o agronegócio brasileiro, e os alunos têm que começar a ter um olhar mais estratégico com relação a isso. Professor, o Pedro tem uma pergunta para o senhor. Pedro, por favor. Oi, dá para me ver? Dá para me ouvir? Sim, perfeito. Claro, Pedro. Tudo bem. Niemeyer, eu tenho essa curiosidade que o Brasil é um país que tem uma tradição diplomática, né? A tradição, ele costumava ser bem quisto no cenário internacional. E nos últimos anos a gente viu que teve uma certa alteração nisso, né? Que a gente começou a queimar muita ponte. O que você acha desse impacto? Você acha que é uma coisa que os outros países vão entender como passageira ou uma mudança de postura nossa? O que você acha? Como é que eles vão lidar com isso? Eu acho que todos vão compreender como passageira, né? Porque eles sabem que isso tem muito a ver menos com a estrutura estatal, principalmente falando do corpo de embaixadores, de diplomatas, do próprio Itamaraty como instituição estatal. Isso tem muito mais a ver com uma agenda de governo do atual governo, do presidente Jair Bolsonaro, né? Que foi eleito democraticamente com 53 milhões de votos na última eleição, né? E que eu respeito todos os alunos, não são muitos, tá? Mas eu respeito aquele aluno que consegue observar no governo Bolsonaro algo de positivo, e esse aluno vai ter sempre que expor a sua opinião, mas eu acho o governo Bolsonaro um governo muito complicado do ponto de vista daquilo que o governo Bolsonaro não sabe fazer e que qualquer governo tem que fazer, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional, que é política. Há um grupo no governo Bolsonaro que tem desprezo pela política. Eles têm uma visão que a política é sempre uma disputa entre amigos e inimigos, quando não é. Só quando é um caso de guerra entre estados, ou de guerra civil interna. Mas, né, em situações normais, né, de normalidade institucional, a política é uma disputa entre adversários, nada mais do que isso. Isso é muito difícil para o eleitorado de Bolsonaro,
o eleitorado mais próximo. É muito difícil para ele também, é muito difícil. Os militares sempre tiveram um problema com relação a isso, desde julho, desde o Estado Novo, né? Os militares têm um pouco de desprezo também pela política. Primeiro que eles não participavam ativamente. Quando decidiram participar a partir da década de 50, que desembocou em 64, os militares começaram a ver que fazer política é interessante, é mesmo. Mas aí fizeram muito de uma maneira autoritária, né? Guardando muito, eles sendo os donos da verdade. Depois veio o período democrático. E agora, interessante, os militares voltaram, mas voltaram pelo voto, né? Mas a questão, o problema dos militares atuando num governo eleito, principalmente militares da ativa, que é um absurdo, é você ter pessoas ligadas a comandos de força, ou marinha, ou exército, aeronáutica, da ativa, servindo a um governo, né? Um governo, sabemos que é um governo que tem uma agenda tanto na política externa como na política interna, uma agenda um pouco alternativa, na minha opinião. Eu ainda não sei bem o que é isso, a gente às vezes tem que esperar para acontecer a coisa, né? Mas eu, pelo menos como analista, tenho escrito e falado sobre isso. Eu acho que nós temos que tomar cuidado com o tipo de sonho que passa pela cabeça do presidente Bolsonaro. Eu não sei bem, mas nós temos que tomar cuidado. Isso por isso que eu acho que é passageiro. Tem uma pergunta, professor, da Rafaela. Ela pergunta: professor, o senhor acha que haverá mais espaço para a valorização da colaboração pós-pandemia? É o que eu falei, eu acho que pode haver espaço, talvez, por exemplo, entre entidades científicas, né? Por exemplo, a Manguinhos e a Fiocruz, elas vão aumentar cooperações técnicas, até os alunos vão poder trabalhar com isso. A Fiocruz vai aumentar a cooperação técnica com a Fiocruz da Noruega, ou a Fiocruz da China, isso vai. Mas, aí sim, uma cooperação técnica, isso é bom para o sistema internacional. Mas mais cooperação a partir do interesse de cada Estado, eu acho que não. Eu acho que nós vamos estar muito observando um sistema internacional onde os interesses de cada Estado serão preponderantes ainda. O Gregory também tem uma pergunta para o senhor. Gregory, por favor, bem-vindo. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Niemeyer pela excelente explicação sobre esses temas. Eu que agradeço os alunos que eu tenho e agradeço você, Gregory. E a minha pergunta seria que, atualmente, se pode observar muitas críticas, principalmente da academia, da classe política, de pessoas que participam de organizações internacionais, em relação ao modelo de democracia liberal, que a gente estaria vivendo agora uma crise nas democracias liberais. Liberais do ponto de vista econômico também? Com modelo liberal? Também. E aí, dois exemplos seria, primeiro, a crise de 2008, subprime, que a gente teve nos Estados Unidos, e a pandemia só acelerou essa desigualdade, tanto entre pessoas quanto entre países. A partir disso, a minha pergunta seria como você vê essa onda populista que tem tomado conta, e aí citando o presidente lá da Hungria, o Erdogan, o Erdogan da Turquia. Muitas pessoas colocam também o Bolsonaro nesse grupo, como já colocou o Trump. E a segunda pergunta é, por fim, se você não acha que os organismos multilaterais eles deveriam se democratizar mais entre os Estados. E aí, um exemplo claro disso é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem o mesmo formato desde 1945. Conselho de Segurança da onde, Gregory? Da ONU, que tem o mesmo formato desde 1945, que foi a criação, e vai fazer, daqui a pouco, vai fazer 100 anos da criação da ONU. E os estados que compõem esse conselho se mantêm o mesmo. Com relação à questão da democracia liberal,
Vamos só tomar cuidado com essa palavra liberal, né? Porque o liberal nos Estados Unidos quer dizer progressista. E o liberal, para a gente, quer dizer aqueles que seguem uma agenda econômica liberal, né? Quer dizer, com menor intervenção do Estado. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou um liberal, eu acredito na intervenção estatal para a diminuição das desigualdades, principalmente em países complexos como o Brasil, Estados Unidos, China, mas, ao mesmo tempo, essa intervenção estatal não pode sufocar a iniciativa privada, principalmente os empreendedores, pequenas e médias empresas. Você também não pode ter um capitalismo um capitalismo de compadrio, onde você tem um país que quem manda são os oligopólios, as grandes empresas e o grande capital, principalmente o capital internacional, como ocorre em países africanos, né? Você não tem, na verdade, capitalismo, você tem lá oligopólios que dominam o país inteiro, né? Geralmente de multinacionais, também não pode ser assim. Então, se o modelo capitalista tem que ter a liberdade dos agentes privados, eu acho que isso está muito na cabeça do ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa muito competente, mas nós não podemos achar que o Brasil é São Bernardo do Campo, né? Não podemos achar que o Brasil é aquela região de Ribeirão Preto. Não podemos achar que o Brasil é, sei lá, a cidade... Curitiba tem muita miséria, mas que o Brasil seja o bairro do Leblon, né? Não é. Né? O Brasil é o Vale do Jequitinhonha, né? Onde pais e mães têm que prostituir seus filhos para ter um dinheirinho a mais por mês. Ai, isso é terrível. O Brasil é o semiárido nordestino, né? Onde uma família de brasileiros quando consegue aumentar a sua produção de leite de cabra de 3 cabras, consegue comprar mais 2 cabras, ou consegue manter aquelas 3 sem matá-las para comer, e nascem mais 2 cabras que vão dar leite de cabra para fazer mais queijo para vender. Isso aí é uma mudança, eles vão poder comprar mais farinha e mais feijão, para menos trocar o leite de cabra, e além de toda a ajuda que recebe do Estado, mas a miséria é muito grande. Ou os vazios da Amazônia, né? Populações que não estão inseridas no processo de desenvolvimento, ou mesmo as barbaridades que a gente vê nas periferias de Rio, Recife, São Paulo. Então, esse modelo, eu acho que o problema do liberal, de carteirinha, é porque ele só olha o futuro, ele não esquece o passado, e o passado é um passado de miséria e escravidão. Então, é muito difícil você mudar de uma hora para outra, criar no Brasil um laboratório de um liberalismo puro. Muito difícil. Se fosse fazer isso na Suécia, como até há um modelo do ponto de vista econômico liberal, também eles não conseguiriam, porque o modelo de welfare state na Suécia, do Estado do bem-estar social, é enorme, né? Então, eu acho que o Paulo Guedes está errado o país para... Não estou fazendo uma ironia, mas não é o país ideal para se fazer de um dia para o outro um modelo liberal, como queria até aquele secretário Salim Mata, que acabou saindo. Não tenho nada contra ele, mas ele é um liberal, quase da escola austríaca, que acha que a partir de agora, com a liberdade dos agentes privados, diminuição da carga tributária, com aumento do crédito, né? Os miseráveis vão deixar de ser miseráveis, você vai criar uma classe média forte, você vai incorporar 40, 50, 60 milhões de brasileiros nesta classe média, não vai. Você vai precisar, durante mais 100, 200 anos, 300 anos, de um instrumento logístico que é o Estado, tendo que prover naquelas... Agora, o problema é que o Leblon adora o Estado, né? O morador do Leblon gosta do Estado. Ele quer a rua asfaltada, ele quer a luz elétrica, ele quer o esgoto funcionando. Então, esse é um problema também das nossas elites, muito ruins, né? Na verdade, talvez o Leblon não precisasse de Estado. Talvez você pudesse falar, no Leblon agora nós vamos ter imposto para viver no Leblon. Nem pagava lá para um condomínio do próprio Leblon. E aí eles se organizavam lá, já está tudo asfaltado, aparecia um buraco, eles tampavam o buraco. Aparecia um problema na luz elétrica, eles davam um jeito de... Entendeu? Isso era mais. Agora não, a polícia está lá, o esgoto está lá, né? Então, o Estado acaba servindo quem mais proporcionalmente que não deveria ser. Mas isso também vai inviabilizar
a importância do Estado, porque quando o Estado cria um como Bolsa Família, que não é nada do nosso PIB, é 3% do PIB, é dinheiro de pinga, né? Um Bolsa Família é muito mais do que a ajuda emergencial, mas que também é importante, muito importante a ajuda emergencial, por mais que essa faça com que irmãos brasileiros se sintam humilhados com relação aos seus outros irmãos. Isso é um inferno na Terra, você viver vendo as coisas que eu tenho visto aqui. Outro dia eu vi um rapaz magro, com cabelo muito comprido, uma barba comprida, agachado, Rafaela, em Copacabana, deitado num papelão, sem roupa, com as costelas aparecendo. Ele estava em posição fetal, né? Que já é uma posição de depressão, né? E aí eu olhei para aquela figura e eu pensei, é isso? Será que é Jesus Cristo de novo? Ou será que é o inferno, né? Eu pensei na hora, né? Foi uma imagem que eu tive assim, né? É o inferno ou é Jesus Cristo que está voltando, né? Então, um país assim, a gente tem que não tem que dispensar, não tem jeito de dispensar a ação deste que é o agente estatal, tanto em prefeitura como em governos estaduais, como no governo federal. Ah, mas existe corrupção. Existe, claro, mas isso não vai impedir de você ter essa ideia de que é esse ente intermediário, né, o Estado, que vai organizar minimamente as situações de muita desigualdade. Não tem outro para fazer, não tem outro. E nessas regiões pobres não existe nem uma infraestrutura econômica suficiente, social, para que você possa liberar as forças privadas dessas regiões. Não existem forças privadas. Não há fatores de produção, para usar uma linguagem marxista, no semiárido nordestino. Não há fatores de produção nem de mão de obra, nem de crédito, nem de máquinas. Não há fatores de produção no Vale do Jequitinhonha. Não há fatores de produção nas periferias das grandes cidades. Né? Isso não está distribuído, isso é concentrado. Né? Crédito. Aí vão falar, mas você também paga imposto para ter uma carrocinha de cachorro-quente? Mas esse rapaz que quer criar o seu negócio de cachorro-quente, esse empreendedor, esse tinha que pagar muito menos imposto proporcionalmente, mas ele paga muito mais imposto vista proporcional com relação àquele que compra uma Porsche. Né? Então, isso tudo tem que ser reformulado. E vai se reformular isso no Congresso, com normas, com leis, com eleições. Não é também a partir de líderes parlapatões que ficam falando como se fossem donos da verdade. Não é assim que você... É um processo demorado. Eu já falei para vocês várias vezes aqui, desde o primeiro período, a democracia é triste, mas é demorada. A democracia, do ponto de vista político, é o único regime que funciona, né? Mas eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque é um pouco... Os alunos vão falar que é um pouco pornográfico da minha parte, mas não é não. É só sensual. Mas é o único regime político que você só pode beijar, não pode transar, porque você começa na democracia a ter grupos que têm mais prazer que outros, aí você já tem um... Esse que a gente sempre tem que ver. Então, a democracia, infelizmente, é um regime de anticlímax. Só que você garante que a maioria tem um prazer mínimo, né? Que seria, na metáfora, o beijo, né? Não, mas todos querem ter mais prazer. Mais prazer depende de você dividir, você ter mais recursos disponíveis, e nem sempre você tem. Né? Isso tudo em metáfora. Né? Agora, ditaduras, você não pode nem pegar na mão. Lembra? A Rafaela, quando começou 15 anos, 14 anos, a primeira coisa que ela fez foi pegar na mão do namorado. Nas ditaduras, nem pegar na mão pode. Uma pergunta que... Desculpe, Rafaela, 16 anos, tá, Rafaela? O Wagner tem uma pergunta para o senhor também, professor. Pois não, Wagner? Boa noite, saudações alvinegras. Grande Wagner, esse meu querido demais, saudações. Então, a primeira pergunta, eu queria saber o que o senhor achou agora do Brasil voltar a ter um assento não permanente com a Segurança da ONU, que foi anunciado hoje. E uma pergunta que eu vejo muita gente falando, que o Brasil depende da China, a China depende do Brasil. Nessa nossa visão, quem depende mais de quem? Aliás, eu não respondi a pergunta do Gregory. O Conselho de Segurança é muito engessado. Eu nem sabia. Obrigado pela informação. Eu aprendo com meus alunos todo dia. O Brasil está assumindo hoje uma cadeira como membro
membro rotativo, né? Não sabia disso, mas é uma informação importante, membro não permanente. É muito engessado o Conselho de Segurança desde a Segunda Guerra. Muitos pensam em colocar o Brasil, mas o México veta, a Argentina veta. Muitos pensam em colocar a Nigéria, mas outros países africanos vetam. Muitos pensam em colocar a Alemanha, mas o passado da Segunda Guerra ainda é difícil para digerir, né? Muitos pensam em colocar a Indonésia, mas aí países do Sudeste Asiático, como Tailândia e outros também vetam. Então, é difícil você ampliar o Conselho com membros permanentes, né? Respondendo ao querido Gregor e a você também. Mas acho que o problema é o seguinte: o Brasil, isso é um problema, o Brasil assume hoje uma cadeira como membro rotativo, membro não permanente, é grave, uma política externa, principalmente na era Ernesto, agora com o novo chanceler eu não sei, mas eu sei das intenções e da agenda da Presidência da República com relação à política externa. Vamos ver como o Brasil vai decidir questões graves, por exemplo, de resolução de conflito, de operações de paz, de imposição de paz, de questões ligadas a crimes internacionais, apesar que isso o Conselho não vota, mas questões ligadas, por exemplo, vamos fazer algo hipotético aqui. A China continua fazendo exercícios militares com relação a Taiwan. E, de repente, os Estados Unidos, apesar que com Biden vai ser difícil, com Trump era mais fácil, mas apesar que Biden pode ter uma visão realista de política externa também, viu? Também. Aí Biden leva para discussão uma sanção contra a China por estar fazendo exercícios militares. Aí o Brasil vota com os Estados Unidos. É complicado, né? Pode acontecer. O Brasil vai estar com um membro não permanente. Então, vamos ver como a chancelaria brasileira, que foi substituída por uma chancelaria muito inexperiente nos últimos anos, a ação cometida pelo ex-chanceler, vamos ver como a política externa brasileira vai trabalhar. Eu nem sei quem é o nosso representante no Conselho de Segurança, o embaixador, você sabe? Sabe ou não, Wagner? Então, procura saber, que é importante, já que você falou que nós vamos assumir a cadeira como membro não permanente, é importante você saber quem é. Eu também não sei quem é. Uhum. Antes de a primeira resposta, a questão China e Brasil, o Brasil depende muito mais da China do que a China do Brasil. O Brasil é um exportador de produtos primários, a China pode comprar soja dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Argentina, da Austrália também, mas eu acho que mas é importante para a China, porque os chineses estão fazendo mais do que importar. Os chineses começam a produzir soja e produzir os subprodutos da soja aqui no Brasil, com aquilo que eu chamo de cooperação econômica internacional. Uhum. Mas tem boas relações, vamos permanecer assim. Eu queria lhe perguntar, com essa visita do Biden agora na Inglaterra, né, na Irlanda, e ele vai visitar vários países e vai também estar na Rússia também. O que o senhor acha que vai sair dessa viagem de positivo? Olha, vocês têm que lembrar, não é porque Biden é um democrata, uhum, ele tem uma visão menos realista das relações internacionais, para usar mesmo a discussão realismo e idealismo. Não. Acho que Trump talvez até fosse mais isolacionista do que realista. Biden, os democratas, eles têm, ao contrário, os democratas, dependendo da representação política dos democratas em cada estado dos Estados Unidos, tem democrata que é a política do canhão, né? A política na ponta da política externa. Tem republicanos mais voltados à paz. Então, como está dizendo a Rafaela, eu acho que tem que tomar cuidado, né? Porque nesse período de questionamento da ordem internacional, como eu falei no início, os Estados Unidos vão ter também, muitas vezes, mostrar todo o seu poder, né? Ou o serviço secreto, ou usando uma agenda talvez não incisiva do ponto de vista estratégico militar, mas às vezes vão ser duros, eles vão perceber isso durante o governo Biden também, né? Os democratas geralmente criticam muito países ao sul, em questões de meio ambiente, como o Brasil, questões de direitos humanos,
porque há também uma corrente no Partido Democrata que acha que o Brasil trata mal da Amazônia e pensam no que nós chamamos de soberania adjetivada da Amazônia, que seria a Amazônia administrada por outros países, organizações, né? Essa, nós vamos para o pau se eles vierem com essa agenda um dia, né? Então tem cuidado, não é porque é democrata que do ponto de vista internacional, um kantiano típico. Professor, nós estamos chegando ao nosso quase final da nossa live. Queria... Eu falei tanto que eu estou com dor de cabeça. É que eu acho que eu não comi meu Deus. Tem que se alimentar, professor. Não é que eu estou correndo muito, estou correndo 10 km por dia, estou fazendo 500 flexões por dia. Está se preparando para as Olimpíadas? Não, acho que o esporte faz muito bem, né? Eu trabalho demais, eu preciso fazer muito esporte mesmo. Bom, eu queria ali passar o microfone para as suas últimas considerações e depois... As últimas considerações minhas é que eu admiro muito o seu trabalho, Mireille, você é uma mulher de vida, uma pessoa de muito empenho, admirável a sua vontade. Te agradecer muito essas oportunidades que você faz, que você dá aos alunos, meus queridos alunos, e dizer aos alunos ou aqueles que estão me ouvindo aqui, que é um grande prazer estar aqui, e principalmente aos alunos, dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero em breve que a gente possa dar um abraço, daquele tipo de abraço da Copa de 70, um pulava em cima do outro em cada gol, né? Fazer um abraço, realmente um abraço exposto, né? Nada de abraço de lado ou abraçar sem beijar. Não. Tem que fazer abraço, quero abraço melado, vamos com tudo. Bom, eu quero aproveitar para convidar todos vocês no dia 18 de junho, quando vamos ter a nossa 37ª Happy Hour com o senhor Axel John, que vai falar sobre a fome no Maranhão, campanha A Fome Dói. Ajudem a matar a fome no Maranhão. É a ONG Solidariedade e Paz. A gente se vê lá. Obrigada a todos por estarem conosco. Obrigada. Até breve. Até breve.